Olá, amigos do portal de notícias daciorabelo.com.br. Boa noite. Hoje é quinta-feira e nós estamos mais uma vez trazendo para vocês entrevistas importantes, trazendo sempre assuntos relevantes, com um jornalismo de qualidade, para vocês ficarem muito bem informados através do nosso site, o www.daciorabelo.com.br. Nesse tempo de pandemia, nós estamos obedecendo às regras, o distanciamento social e nós estamos usando a tecnologia, o serviço que nós temos aqui disponível, graças a Deus, não é? Para que a gente possa ter informação e ficar muito bem informado. Olha, hoje a nossa convidada desta noite de quinta-feira, e eu já quero que todos vocês possam convidar outros amigos para assistir a nossa live direto aqui da redação do portal daciorabelo.com.br, é com Renata Remígio. Ela que é diretora da Gerência Regional de Saúde aqui da região de Arco Verde, a Sexta Geres. Então a Renata Remígio, que é diretora da Gerência Regional de Saúde, ela vai conversar conosco a partir de agora sobre os casos de Covid-19 aqui em Arco Verde e também na nossa região. Já vou entrar aqui em contato com a Renata para que a gente possa começar a nossa live de hoje, para que a gente possa obter as informações oficiais do governo do estado. Vamos lá conversar com ela agora já ao vivo. Ela já está chegando aqui. Vamos esperar a Renata aceitar o nosso convite para que a gente possa começar essa nossa entrevista que promete hoje aqui no portal daciorabelo.com.br. Agora é só aguardar a Renata dar o ok aí pelo Instagram dela para que a gente possa começar a nossa entrevista. Hoje nós vamos falar sobre os casos de Covid-19, o aumento dos leitos pelo governo do estado aqui no Hospital Regional de Arco Verde e qual o balanço que a Gerência Regional de Saúde de Arco Verde faz em relação aos municípios. Vamos então convidar a Renata para que ela possa conversar conosco agora. Já estamos aí nos... Agora sim. Boa Oi, noite, Dácio. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Hoje nós vamos bater um papo a respeito sobre as ações dos municípios e do governo do estado diante aí dessa pandemia. E você, como gerente da Regional de Saúde aqui de Arco Verde, está tendo um trabalho muito grande, não é, para controlar aí e organizar as secretarias municipais de saúde, não é isso? Verdade, verdade. E a tentativa sua já faz alguns dias, né? E aí a carga de trabalho nossa, ela aumentou, é uma situação nova para todos nós, né? Eu tenho 23 anos de formada e nunca vivenciei nada nem semelhante a isso que nós estamos passando. É um período bem desafiante para todos nós, um período novo, de muitas situações que nós também estamos aprendendo com ela. Você já está à frente da Sexta Geres há quantos anos? Desde setembro de 2015. E até então não tinha se deparado com um fenômeno desse? Na área Não, da saúde? quando eu entrei, né, foi no ano da epidemia de dengue, chikungunya e zika, né? E foi também um período bem duro para a gente, bem difícil, mas já era uma doença que a gente já estava mais no nosso convívio, né? Já tinha muitas ações, muitas estratégias já voltadas, mas com o Covid não, é tudo novo. E a gente também teve um surto de Chagas, né? Eu disse que já valeu. Minha passagem pela GERES já valeu. É verdade, a gente lembra, inclusive, com casos em Ibimirim, deu uma repercussão, Isso. inclusive, a nível nacional. Foi. Mas estamos aí, né? Essa missão que foi confiada, então vamos até o fim. Quantos municípios a Sexta Geres é responsável? Nós temos hoje na nossa jurisdição 13 municípios. E desses 13 municípios, eu gostaria que você fizesse agora, para a gente começar, um balanço
das ações que essas 13 secretarias municipais de saúde estão desenvolvendo. Como é que você avalia essas ações? Como eu iniciei, né, Dácio, falando, é uma situação muito nova para todos nós, né, para todos nós que fazemos saúde pública, independente do tempo que você tenha de atuação, da experiência que você tenha. Todos os nossos 13 municípios, eu posso dizer que todos eles estão bastante empenhados. É uma situação nova, é uma situação onde nós temos cada dia aprendido, né? Então, a gente está começando agora numa situação mais de controle, de monitoramento, de fato entendendo como estão funcionando, né, as situações, mas inicialmente foi muito difícil o início de tudo, quando tudo começou lá em março. Muitos documentos, tinha dia que a gente tinha entre fluxo, protocolo, portaria, nota técnica, tinha dia que chegavam 10 documentos e a gente precisava estar em contato com as secretarias municipais para estar fazendo, organizando, orientando, apoiando. E aí a gente precisava implementar esses protocolos, esses fluxos em todos os municípios. Então, todos os 13 municípios, eles construíram um plano de contingência municipal, né? E aí eles vêm acompanhando os decretos estaduais, têm feito os seus decretos municipais. Nós também na regional fizemos o nosso plano de contingência regional. E as ações, elas são muito voltadas para a prevenção, a vigilância, ela tem que estar toda hora dando resposta. As ações precisam ser bastante articuladas, Estado, GERES, né, município. Diariamente a gente tem esse contato com o nível central, com as secretarias municipais, para fazer todo esse monitoramento de casos suspeitos, de casos confirmados, de casos investigação, resultados de exames, acompanhando e monitorando os pacientes que porventura estejam internados nas unidades hospitalares. Então tem sido um trabalho de domingo a domingo e não tem dia e não tem mais hora, né? Então todos os municípios eles estão, eu considero que todos eles estão se reinventando também, porque tudo é novo para todos nós, né? Então eles estão procurando fazer o seu melhor nesse momento. Se Na em verdade, algum momento... esses municípios ainda não estavam preparados e não sabiam lidar com a situação, né, Renata? Nenhum de nós, na realidade, né? Tudo é uma doença nova, onde a gente já ouvia falar, né? Isso estava sendo televisionado, mas quando começaram os casos, eu lembro que muito bem, o primeiro caso confirmado em Arco Verde, né? A gente teve, e foi assim, de um tamanho susto, onde as pessoas ainda não acreditavam, e ainda tem pessoas que não acreditam, né, que isso existe. E aí eu estava analisando os relatórios nossos, né, o nosso monitoramento, e aí a nossa curva ela só vem crescendo desde a segunda quinzena de abril, né? E os nossos casos eles aumentaram muito as notificações a partir de 5 de abril. Então, março foi um período assim muito de organização e conhecimento, mas todos os municípios eles estão criando, né, as suas estratégias em consonância com os protocolos ministeriais, com os protocolos estaduais, né? E aí a gente, na GERES, nós, para facilitar esse trabalho, né, que é diário, nós criamos um apoio institucional, onde cada pessoa é responsável, né, para manter esse contato diário com o apoio técnico de cada município. E aí a gente tem monitoramento de casos em planilhas diárias, que isso acontece, envio de amostras de exames, que somos nós quem fazemos esse envio das amostras dos exames coletados, né? Nós precisamos nos reinventar, porque nada pode ser mais presencial também, então a gente teve que fazer muita capacitação, estamos, né, fazendo muita capacitação, muita reunião de forma virtual, né, usando os aplicativos aí que tem disponíveis para estarmos mais próximo possível desses 13 municípios. Esses municípios, eles estão, assim, atuaram no momento certo, eles demoraram. Tem algum município que ainda está deixando a desejar? Não, eu considero que todos os nossos municípios, né, os 13, eu posso falar pela nossa região, eles estão buscando. Então, assim, a gente, às vezes as pessoas fazem até comparativos com a gente. Não, como é que é a região de vocês? Nossa região
ela tem quase 460 mil habitantes, né, a Sexta Geres. E quando a gente vai comparar com outras regiões, nós temos muito mais casos, né? Então, ter mais casos não significa, desculpa, que nós estamos errando. Muitas vezes nós estamos investigando mais, né? Então, quando a gente procura, acha, né? Aquela história, quando a gente procura, acha. Então, a gente está fazendo uma investigação, um trabalho muito forte com os municípios. Então, os casos de paciente que tem síndrome gripal, que não são casos ainda totalmente suspeitos, né? Não tiveram contato com alguém confirmado. Então, a gente tem esse monitoramento junto com os municípios. Então, todos os dias, aqueles que têm mais uma dificuldade de fazer esse monitoramento, a gente tem chegado mais perto deles, né? Tem, de fato, buscado fazer com que eles façam esses acompanhamentos diários. E aí a gente tem feito esse trabalho, né, diário com eles. Então, todas as dúvidas, elas são tiradas. Eles sempre que têm dúvida, sempre que querem alguma orientação, eles também têm entrado muito em contato com nós na GERES, tem combinado a questão dos fluxos, dos protocolos. Isso tem sido discutido diariamente com nossos apoiadores de vigilâncias, com E nossos vocês têm sanitaristas. convocado esses secretários municipais, essas equipes, para reuniões semanalmente? Como é que tem sido? Nós temos feito, dependendo da área técnica, né, a área mais de insistência é a vigilância, né, em saúde, que é o que está em foco. Mas tem os protocolos da assistência à saúde, da questão do acompanhamento à gestante. Hoje mesmo teve videoconferência, que era a orientação aos odontólogos com relação ao pré-natal, o atendimento à gestante, que se tornou um grupo de risco, né? Então, como tudo está sendo implementado, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido, nós temos chamado ele mais vezes. A gente já tinha um cronograma mensal, né, uma agenda mensal com esses municípios que nós fazíamos colegiados mensais com as áreas técnicas, e nós precisamos intensificar, né? Então, tem dia que a gente chama 2 vezes, tem semana que chama quase todos os dias os municípios, né? E os secretários também, né? Nós temos feito reunião, hoje tudo é muito mais rápido pelo WhatsApp, né? Então, se tinha 10 grupos, agora triplicou a quantidade de grupo, né? Todos os grupos a gente precisa estar demandando as orientações, nota técnica, tudo que vai sendo atualizado a gente precisa estar em tempo real, estar orientando esses municípios. Renata, agora Arco Verde tem o Hospital Regional de Arco Verde, o Hospital Rui de Barros, que é a referência para o tratamento da Covid-19. Mas alguns municípios também têm seus hospitais municipais. Como é que tem sido o atendimento nesses hospitais? Eles estão preparados também para receber casos suspeitos? Como você bem falou, a nossa referência na região é o Hospital Regional aqui de Arco Verde, Rui de Barros, né? E aí nós temos 8 leitos de isolamento de enfermaria que estão hoje como referência, mas nós tivemos uma pactuação, agora, ainda esse mês, né? Nós tivemos uma pactuação, fizemos uma resolução no colegiado regional dos secretários, né, que é chamado de CI, Colegiado Intergestores Regional, e nós fizemos uma pactuação de leitos de retaguarda. Não que esses municípios serão referências para atendimento ao Covid. Eles serão leitos de retaguarda de gestão municipal para receber os pacientes crônicos, né, ou até um paciente de Covid, tipo que saiu de um leito de UTI, que vai precisar continuar o tratamento em um leito de enfermaria, né? Então, todos os nossos municípios, eles disponibilizaram ou contratualizaram, né, a ampliação de mais leitos. Isso nós fizemos uma pactuação, foi enviado para a Secretaria Estadual, faz parte do nosso plano de contingência. E hoje, na região, nós temos 188 leitos de retaguarda que eles podem atender Covid, sim ou não, né? Alguns municípios estão terminando a implantação, né, que nós tivemos 9 municípios que decidiram ampliar, dos 13, né, 9 municípios decidiram ampliar e alguns estão em finalização dessa ampliação, aguardando chegar equipamento, terminando de concluir a contratação de profissionais de saúde, que não está fácil conseguir profissional de saúde nesse período, né? Também alguns profissionais de saúde não estão querendo trabalhar, às vezes porque nós tivemos uma experiência agora recente que
Essa semana, 3 pacientes de Tupanatinga, que eram suspeitas, eles não conseguiram, porque acho que você tem ouvido, né, o público tem ouvido, que a média de ocupação dos leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria em Pernambuco, eles estão quase com 100% de ocupação. Isso é uma realidade, porque nós tivemos, assim, já sofremos na pele por pacientes de municípios nossos que tentaram transferência, né, para os serviços de referência e eles não conseguiram leito disponível. E aí o município de Tupanatinga, ele ficou, né, a equipe ficou, eles tinham disponibilizado leitos e eles ficaram com 3 pacientes e depois de 15 dias, graças a Deus, recuperaram, né, assim, estão em reabilitação ainda, não podemos dizer ainda curado pelo tempo, né, mas eles estão em reabilitação e estão já em isolamento domiciliar. Então Isso ficaram é uma 15 boa dias. notícia, porque Isso é nós não... uma ótima notícia que às porque vezes não são publicadas. As pessoas procuram muito falar mal do que os prefeitos, os secretários não estão fazendo. Mas pode ter certeza que todos eles estão buscando fazer o seu melhor nesse momento com o que tem, né? Então, então, muitos municípios estão, de fato, se organizando para prestar uma melhor assistência. que bom, a gente hoje inclusive noticiou essa saída através de um vídeo que nós postamos no nosso site, desses 3 pacientes que receberam alta de Covid-19 lá em Tupanatinga, mas nós ainda não sabíamos desse detalhe, que por falta de leito, eles ficaram lá no A hospital de equipe Tupanatinga ficou. e os profissionais ficaram com a responsabilidade, são vitoriosos, viu, Renata? E deram Parabéns a conta. todos em Tupanatinga. Eu digo que eles foram muito corajosos mesmo, porque essa doença, a gente vê que a evolução é muito rápida, né? E muitas vezes os nossos municípios de interior, alguns têm equipe médica, né? Que são responsáveis, que são comprometidos e que deram conta. E aí eu acredito que se isso acontecer em outros também, nós temos vários municípios que estão preparados, né? Vários municípios estão com dificuldade, né? Quem está querendo ampliar leito, eu hoje conversei inclusive com alguns secretários, que alguns têm dificuldade de contratação de profissional. E aí isso a gente também tem visto lá em Recife. Foram ampliados, criados leitos, mas está faltando profissional, recursos humanos. Vamos falar dos leitos, então, aqui do Hospital Regional de Arco Verde. Quando Vamos. você deu a primeira entrevista a mim, você falou que acho que eram 3 leitos, depois subiu para 5 leitos. Essa semana, o governador Paulo Câmara, ele disse que vai ampliar os leitos de algumas cidades polos aqui do interior do estado. Inclusive, o Hospital Regional de Arco Verde vai ter um aumento de leitos. E agora, Isso. quantos leitos a mais vão ser abertos com essa indicação do governador, com essa ação? Essa questão da história dos leitos de retaguarda que eu te falei, Dácia, é justamente para isso. Às vezes tem alguns pacientes com patologias, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, uma amputação, sequelado de AVC, que estão internados aqui, e eles podem continuar o seu tratamento no seu município, né? Para isso, eles podem ir para o seu leito no município para concluir esse tratamento, e à medida que isso for acontecendo, aqui o hospital, essa pactuação, essa ampliação de leitos, ela acontece semanalmente. Então, isso, o governo estadual, ele já vem na 3ª pactuação, eu acredito. Saiu a 3ª versão do plano de contingência, eu acho que é a 3ª pactuação de ampliação de leitos. Então, está sendo dinâmico essa questão da ampliação de leitos. Então, à medida que os leitos forem ocupados, porque outros problemas de saúde, eles vão continuar ocorrendo, né? Eles vão continuar acontecendo. E os municípios, eles precisam se organizar para estar recebendo esses pacientes doentes crônicos, que às vezes estão ocupando um leito aqui, e a gente poderia estar ampliando os leitos de Covid. Então, hoje nós temos 8 leitos de isolamento, internamento e enfermaria. 5 são adultos, 3 são pediátricos, e o hospital está se organizando e implantando 8 leitos de UTI. Já existe um UTI, mas essa UTI não é específica, não é para paciente de Covid, que é um paciente que ele precisa ficar isolado. Então, já está sendo organizado uma ala no hospital com 8 leitos, né, que foi esse o anúncio do nosso governador, com relação à ampliação de leitos. Porque nossa região, ela precisa, né, Arco Verde faz parte da 3ª macro-regional, que é composta por Serra Talhada e Afogados. O município de Serra Talhada vai ser implantado um hospital de campanha, com 100 leitos,
né, de enfermaria e mais alguns leitos de UTI. Mas aí foi uma luta assim bem incessante, né? Eu com a diretora, com os secretários também, da região, que também se disponibilizaram, fizeram um documento a pedido que nós precisávamos ter esses leitos de UTI aqui na nossa região, e nosso hospital estava com capacidade para ampliar, né? Então, serão implantados 8 leitos, né, para esses pacientes não precisarem ser transferidos, e eu espero que a gente não consiga ultrapassar essa capacidade, porque vocês acreditam que acompanham as coletivas, né? O nosso secretário estadual de saúde, ele disse que tem, em média, 100 pacientes na fila de espera para leito de UTI. Né? Então, se para lá, que o maior número de casos a gente sabe que é Recife e região metropolitana, se não está tendo leito para os de lá, imagine para os nossos aqui do interior e do sertão. Então, a gente precisa ter próximo da gente. Aqui em Arco Verde, como é que está a entrada, a demanda desses leitos? Já está superlotado? Já sim. Esses leitos estão sempre com a ocupação praticamente 100% todos os dias. E o que é que vocês estão fazendo, então, para atender a demanda? A gente, quando precisa, encaminha. Quando não consegue, faz como se o Panatinga fez. Né? Ficou com esses pacientes. Mas a gente tem tentado, porque esses pacientes, eles são regulados pela Central de Leitos de Regulação do Estado. Então, quando o município precisa, né, que é os casos de SIAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, quando esses municípios precisam, eles entram em contato com a Central de Leitos e para onde tiver o leito, ele vai ser encaminhado. Esses leitos novos que vão ser implantados aqui em Arco Verde, eles são completos, tem respiradores, tem médico 24 horas atendendo o paciente? Como é, Renata? Esses de enfermaria, eles têm um respirador, mas não são leitos de UTI. Os leitos de UTI, eles terão que ter, né? Todos os leitos têm que ter respirador, monitor e equipe 24 horas voltada especificamente para isso. Tanto que o hospital já iniciou o processo seletivo, né? Desses profissionais, já está organizando os profissionais que vão trabalhar nesses leitos de UTI. E quando é o caso do paciente, a gente já noticiou várias vezes, o paciente chega no hospital regional e depois ele é transferido para um outro hospital. Por quê? Porque aqui nossos leitos hoje são de enfermaria, eles não são de cuidados de tratamentos intensivos. Né? Então, o paciente, quando ele agrava para precisar de um cuidado de UTI, ele precisa ser transferido, ainda, né? Enquanto os leitos não estiverem implantados. Tá. Então, tem uma previsão de quando esses leitos vão ser implantados para receber pacientes com urgência? O processo, porque tudo tem um trâmite burocrático também, que esses leitos eles precisam ser contratualizados, já foram autorizados, e o Estado fez a solicitação ao Ministério da Saúde, né? Que isso eles têm um fluxo, né? A Secretaria Executiva de Regulação, ela tem um fluxo semanal com o Ministério da Saúde, onde eles fazem essa contratualização. Estamos esperando essa aprovação para poder dar início às atividades, mas já está tudo bem encaminhado. Equipamento, o setor, está tudo bem encaminhado. Eu gostaria de falar ainda sobre as ações, voltar a falar sobre as ações realizadas pelas secretarias municipais de saúde. Por exemplo, hoje eu recebi a informação de que Ibimirim implantou hoje a barreira sanitária. Já não era para ter implantado antes? Os números lá têm subido. Não, eles já vinham há mais tempo, não foi hoje não, já vinha há dias fazendo barreira sanitária, né? Nós só temos hoje 4 municípios que não estão realizando barreira sanitária. Quais são? Buíque, Venturosa, Pedra e Custódia. Ainda não estão, alguns disseram que estão em organização e aí outros não sinalizaram o início. A gente tem feito essa conversa com os municípios, principalmente os municípios que fazem parte de BR, né? Porque o fluxo é muito grande de pessoas, de entrada de pessoas. E aí tem até alguns estudos, né, que falam que municípios que têm BR passando, eles têm um maior número de casos, né? Se apresentam com maior número de casos. E aí eles têm se organizado, então, com relação a isso, porque uma coisa que aconteceu muito na nossa região, Dácio, eu acredito que demais, que a gente conversa também com outras gerentes regionais, foram as pessoas que moravam em São Paulo, né, que ou perderam seus empregos, ou as empresas
mandaram para casa por férias coletivas. E tem chegado muito ônibus, né, em todos os municípios do nosso interior. Muitos ônibus de São Paulo, Rio de Janeiro, aqueles profissionais que trabalhavam, né, fora da sua cidade, que vieram de volta, né, quer seja por demissão, né, porque a gente tem uma estimativa, hoje eu estava vendo uma live que 600 mil empresas, né, no Brasil fecharam, né, e nós já temos 9 milhões de pessoas desempregadas, né, depois que começou tudo isso, porque algumas empresas não conseguem se segurar, né, e olha que nós só temos eu não sei nem que dia é do mês, viu, porque a gente tá nessa, assim. Hoje nós estamos no dia 30 de abril, último Pronto, dia. mas eu não sei quantos dias, né? Eu acho que uns 43 dias, 45 dias de que isso começou aqui, né? Mais para nossa região. E aí a gente vê que tudo isso que vem acontecendo, e aí as pessoas estão vindo, né? Alguns já vinham de região que já estava com um número maior de casos, e essas pessoas chegam, querem visitar o vizinho, a comadre, o parente, o tio, e aí foi bem difícil para os municípios fazer esse controle, né? E Faltou aí fiscalização. eu não digo nem que faltou, é porque ninguém esperava que isso acontecesse. Então, as coisas foram acontecendo. À medida que eles foram tomando conhecimento, eles foram começando a fazer as barreiras, fazendo os bloqueios. Mas a gente tem relato de município que implantou barreira, bloqueio, e a população ela vai por outro caminho, e ela quebrou o bloqueio de madrugada. Alguém foi lá e arrancou, né? E aí, assim, é bem complicado. Então, a gente tem visto também, aqui em Arco Verde mesmo, eu estava vendo, tem algumas vans, né, empresa que está proibido o alternativo, eles deixam ali na pista, na BR, as pessoas estão entrando a pé para poder não serem abordadas nas barreiras sanitárias. Então, assim, é de difícil controle isso, né? Então, é uma questão muito de consciência, né? Muito, Renata, muito de consciência. vamos falar sobre custódia. Custódia tem sido o calo da sexta Geres. Acho que sim, porque é o que registra o maior número de casos confirmados e suspeitos até o momento, pelo menos é o que o nosso portal fez o levantamento até a tarde de hoje. Custódia registra 11 casos confirmados, 47 suspeitos e 2 mortes de Covid-19. O que é que está faltando em Custódia? Mas não é custódia o maior número de casos. Não é custódia. Custódia está fazendo esse monitoramento é porque assim, a gente precisa. Tem situações que a gente vai explicar para o público e às vezes eles não têm essa compreensão de nós que estamos atuando, né, na área. Então, como eu comecei a falar para você, existem monitoramentos não só de suspeitos de Covid, são pessoas que, diante da situação do coronavírus que nós estamos vivenciando, o município ele tem monitorado as síndromes gripais. E pela nota técnica, pela orientação, essas síndromes gripais, elas precisam aparecer como monitoramento. Não deixa de ser um caso que pode evoluir, né, para um caso de Covid, não deixa de ser. Então, eles estão monitorando. Então, hoje, o nosso maior, eu estava até olhando, eu fiz um levantamento do dia 25 de março ao dia 25 de abril, né, que foi mais ou menos quando a gente começou o pico, a gente tinha 88 casos suspeitos de Covid. Né? Dos 13 municípios da região, nós só temos um município até então que não apresentou caso suspeito, nenhuma investigação, que é o município de Manari. Então, não tem casos confirmados, nem Petrolândia, nem Manari, nem Buíque, nem Tacaratu, né, dos nossos municípios. E só Manari não tem nenhum, mas nós temos óbitos em Sertânia, em Bimirim, em Custódia, em Arco Verde. E aí nós temos, eu estava até anotando com relação aos óbitos, né, nós temos óbitos em Arco Verde, né, em Sertânia e Pedra. São os 3 municípios com maior número de óbito diante dos casos suspeitos. Né? Então, e aí quando a gente vai observar essas pessoas, elas são acima de 50 anos. Né? São pessoas que estão acima de 50 anos e também todos eles são de grupo de risco.
Então, quando a gente analisa esses casos, né, então tem a história do isolamento domiciliar para o síndrome gripal, que é uma pessoa que pode desenvolver, né, que pode estar como um suspeito. Então, eles estão colocando no seu boletim. O boletim ele é de cada município, cada um se organiza com o seu boletim, de acordo com o que ele... Não existe um padrão de orientação, né? Então, a gente, na GERES, apenas publica o boletim estadual, né? Mas cada município ele faz o seu boletim diário. E, às vezes, quando eles têm dúvidas, eles nos questionam, mas todos eles têm feito o boletim baseado na nota técnica 7, né? Que é como a gente faz todas as definições de caso. E esses 47 casos suspeitos em custódia, significa que não seja de Covid? Sim. É apenas uma gripe, é isso? Eles estão entre suspeitas de Covid de investigação, né? Da investigação que sai nos boletins que eles recebem planilha diária, ou de monitoramento de síndrome gripal que eles estão fazendo. Eles estão monitorando os pacientes de síndrome gripal que podem evoluir, né? Mas esse número de 47 já não é o maior da regional? Tem algum município com mais casos? Porque suspeitos? Porque tem município que não está informando no seu boletim o monitoramento da síndrome gripal, né? Então, a Custódia fez uma opção de divulgar isso. Então, vamos falar sobre esses boletins, Renata, porque você gerencia todas essas secretarias municipais de saúde. E a gente tem visto pouca transparência nesses boletins diários emitidos pelas prefeituras de algumas cidades da região. Inclusive, deixa eu fazer aqui um parêntese. Eu acho que a Prefeitura de Arco Verde, não porque a gente é de Arco Verde, mas tem agido de uma forma muito transparente em relação à divulgação dos boletins diários aqui no município. A Prefeitura de Arco Verde informa a idade do paciente, a Prefeitura de Arco Verde informa o sexo do paciente. Então, isso meio que tranquiliza a população e tira aquele alvoroço, aquela ansiedade que a população tem quando a Prefeitura divulga o boletim diário. Em Arco Verde, inclusive, nós fizemos uma matéria parabenizando a Secretaria Municipal de Saúde por agir com essa transparência, com essa lisura com a população de Arco Verde, divulgando a idade e o sexo dos casos suspeitos ou confirmados, coisa que os outros municípios não estão fazendo. Por quê? Não é como eu te disse, Dácio, não existe um padrão. Então, eles recebem diariamente um boletim estadual, onde tem lá, né, até você acredito que viu, né, as pessoas que acompanham veem a questão do portal da transparência do governo do estado com relação a isso, que ele tem ficado em primeiro lugar, sempre no ranking. Mas o público precisa saber que tudo está muito transparente. Se no município não está escondendo nada, porque no site do governo estadual, né, lá no site da CEPLAG, tem um site, né, como é que eu posso dizer? Um link, né, que é diretamente com os casos notificados de todos os municípios. Só não sai o nome da pessoa, mas sai sexo, sai idade, sai tudo. O que é que está acontecendo muito também? Nós temos as formas de notificação, onde a semana passada entrou um sistema novo de monitoramento do Ministério da Saúde, que é chamado de SUS-VE, e esse sistema, ele notifica tudo. Então, nós já tivemos casos de pacientes em Tupanatinga, que estava como confirmado do município. Então, é aquela coisa, o problema é a pessoa e o computador que está fazendo essa notificação, e esse sistema ele não recusa nada do que você coloca. Então, era um paciente confirmado de São Paulo e que saiu no boletim como confirmado de Tupanatinga. Do mesmo jeito que nós tivemos antes de ontem, um paciente confirmado como de Petrolândia, e na realidade é uma pessoa que morou lá há 3 anos e não mora mais, e esse paciente hoje mora em São Lourenço da Mata. Então, os municípios, eles fazem essas análises dos seus bancos, de tudo que eles recebem diariamente. Nós recebemos diariamente da Secretaria Estadual, do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, chamado CIEVES, e os municípios, eles recebem diariamente os seus bancos e são avaliados por
por eles. Então, eles têm essa questão de estar disponibilizando essas informações. Alguns optam em fazer monitoramento de síndrome gripal, outros optam em apenas divulgar suspeito, confirmado, descartado, né? E aí alguns, hoje mesmo eu tive um município ligando, eu quero informar meus óbitos, como é que a gente pode fazer essa informação no boletim? Então, é como eu digo, eu hoje não entendo que alguém está fazendo certo ou alguém está fazendo errado. Para mim, está todo mundo aprendendo e eles estão procurando ver a melhor forma de fazer essa divulgação. Mas quem tiver curiosidade, lá no site da CEPLAG está lá público, né, os boletins que são divulgados entre nós, né, e os boletins que saem diariamente da Secretaria Estadual, já desde ontem começou um link, né, que esse link vai direto para a informação daqueles casos leves que a gente começou a observar, até em Arco Verde mesmo também, o número de casos aumentando e está sendo feito lá no boletim, separando o que é teste rápido. Né? Ô, Renata, você não acha que essa falta de informação, esse complemento, não gera mais ansiedade e pânico da população? A prefeitura vai hoje e posta numa rede social ou no site dela o boletim diário. E o boletim tem lá casos confirmados, casos suspeitos. Por exemplo, a gente falou agora de custódia. A gente nem sabia que entre esses casos suspeitos tem pessoas que estão com uma gripe, não é? Então, isso não gera o pânico? Não está na hora das prefeituras, das secretarias municipais de saúde, da região aqui da Sexta Geres, repensarem esses boletins para não gerar esse pânico todo? Há controvérsias quando a gente conversa, né? Porque, assim, há municípios que não estão querendo divulgar, vamos supor, profissionais de saúde, né? Porque nós somos municípios do interior e aí a gente já viu relatos de pessoas que estão sendo discriminadas em Recife, em alguns condomínios, e não entrar em elevador quando sabe que é médico, é profissional de saúde, né? Então, assim, a gente precisa preservar ao máximo a identidade das pessoas. E, às vezes, quando o município é muito pequeno, se a gente colocar o detalhe, a pessoa sabe dar o nome. Né? E por questões éticas, às vezes a gente não pode estar divulgando. É como eu digo sempre, não interessa o nome, né? Não interessa o número, o que interessa é que a população precisa saber que existem casos que o vírus está circulando e precisa deixar de estar na rua. Né? Então, os decretos estão aí, então há pessoas que... Os municípios, a maioria dos nossos municípios já decretaram o uso obrigatório de máscara e há pessoas com resistência, há pessoas que criticam, há pessoas que falam mal. Para que usar isso? Então, assim, é a fase do momento que nós estamos vivendo, né? Então, há pessoas que ainda negam, há pessoas que estão começando a aceitar, porque já teve um caso no parente, um caso no vizinho, um caso na família, né? Então, às vezes as pessoas precisam entender que não precisa ter um nome que eu conheça, um caso que eu conheça, para que eu venha ter o cuidado, né? Então, que a população não vai precisar ter nomes, né? Para que eles tenham esse cuidado diário. Mas aí a gente também pode conversar com os municípios, já que você, né, é um formador de opinião que transita e tem ouvido isso das pessoas, a gente pode conversar com os municípios para eles melhorarem a informação dos seus boletins, porque isso vai aumentar, Dácio. Não vai ter como esconder, nem vai precisar esconder. Eu acho que não precisa, é evidente, colocar o nome da pessoa, mas o sexo e a idade, se é um bebê, se é uma mulher, se é um idoso, eu acho que é importante até para a imprensa e para diminuir a ansiedade da população. Eu acho que é importante. Agora, me diz uma coisa, Renata, por que é que a síndrome respiratória ela entra nessa lista de casos suspeitos? Porque a síndrome respiratória aguda grave é ela que praticamente vai dar o diagnóstico de Covid. Então, esses pacientes são mais prováveis casos, né, os casos suspeitos. Né? A gente já teve casos de óbito de pacientes que chegaram em parada porque eram cardiopatas, não tinham uma história muito... quando vai colher a anamnese, a história da doença, de que adoeceu. Então, o paciente era uma cardiopata. Essa semana mesmo nós tivemos uma paciente que saiu de um consultório, de uma consulta cardiológica, se sentiu mal... E no trânsito, ela morreu em trânsito, antes de chegar no hospital regional, ela morreu, né, veio a óbito, e aí não é, ela usa marca-passo e hoje saiu o resultado e a paciente foi confirmada. E nós já tivemos vários casos nessa situação. Então, em tempo de coronavírus, não é que nós queremos dizer
que levou uma topada é coronavírus. Mas a gente, se não colher a história bem na hora do acolhimento, né, e às vezes, quando o paciente chega passando mal, muitas vezes a família está em desespero e não consegue nem dar uma informação mais precisa. E aí a gente precisa estar tendo essas orientações, por isso que se monitora as síndromes gripais, que são possíveis pessoas que podem estar com vírus. E nós temos, e o maior perigoso, Dácio, não é o número, não é o caso confirmado. São aqueles que estão assintomáticos, sem sintoma nenhum e estão transmitindo. Né? Estão com o vírus incubado, não apresentam nenhum sinal e sintoma e estão transmitindo. Esses sim são os mais perigosos, eu digo. Renata, nessa época de pandemia, de medo, de distanciamento social, surgem muitos boatos, muitas fake news. Então, vamos esclarecer uma fake news? Esse paciente que o povo diz que faleceu, teve um enterro pela madrugada, no povoado do Carneiro, lá em Buíque, isso ocorreu de verdade ou não, Renata? Teve essa morte por Covid-19 lá no Carneiro? Não, assim, a gente teve uma história de um fake news, que foi um paciente que veio a óbito em Recife, família de pessoas daqui de Arco Verde de Carneiro, né? Mas que nós escolhemos a história, eles não sabiam até então, a família estava internada em um hospital em Recife, e ele veio e não foi feito, né? A história que nós escolhemos é que não foi feito abertura de caixão. É bem complicado, Dácio, nesse momento, na nossa cultura, a gente convencer as famílias para enterrar no rito que está no protocolo. É muito complicado a gente fazer esse tipo de orientação, porque nós temos uma cultura aqui na nossa região de velar o corpo, de passar de um dia para outro, de esperar os filhos, os parentes, de ter aquele funeral, né, com uma funerária, com as músicas, todo mundo acompanhando, aquele ritual que nós temos no interior. Então, é muito complicado a gente hoje estar trabalhando até com os municípios, e os municípios têm buscado trabalhar com as famílias essa questão do luto, de não poder fazer isso, porque a gente precisa seguir o protocolo. O paciente, quando ele é suspeita, ele tem um ritual, como é que eu digo, o corpo dele é liberado do hospital, mediante todo um protocolo, toda uma orientação, não pode ter velório, e até por conta, mesmo que não seja confirmado e for um suspeito, e em tempo que não seja confirmado e suspeito, nós temos o decreto estadual, os decretos municipais que seguem também, que não pode ter aglomeração com mais de 10 pessoas. Então, assim, está sendo um desafio muito grande para os municípios fazer esse trabalho. As funerárias desobedecem, as famílias não querem. Eu mesma recebi uma ligação de uma pessoa, porque interior, tu sabe, todo mundo conhece e consegue o telefone, né? Eu recebi uma ligação de uma pessoa que era justamente o hospital não queria liberar o corpo, que não fosse direto, né, para o cemitério, não podia. Eles disseram que estava esperando, não sei se era de São Paulo, de Minas Gerais, eu sei que estava vindo a família que iam fazer o velório. E aí a paciente era uma suspeita, tinha sido coletada e o exame ela não sai na hora, o exame tem dias para sair o resultado. Né? E aí eles disseram que não integrou, disse que era uma responsabilidade do município. Então a gente também tem pedido ajuda ao Ministério Público com relação a isso. Existe um grupo de orientação do Estado, que é composto por pessoas da Procuradoria-Geral do Estado, pelo CREMEP, que estão tentando, porque isso é uma coisa, os óbitos vão aumentar e os problemas vão aumentar. Né? Então, assim, não que eu esteja falando com pessimismo, mas nós precisamos ser bem realistas. Né? Os casos têm aumentado, aumenta caso, aumenta óbito. E aí a gente tem trabalhado isso com os municípios têm trabalhado, então esse corpo ele veio, o município não tinha conhecimento, e aí a gente faz esse contato com a unidade, pedindo que a unidade comunique quando for um caso suspeito, né? Eu sei que está num momento muito difícil para todos nós, os hospitais estão com recursos humanos afastados, né? Aqueles profissionais de saúde que são suspeitos, eles se afastam do serviço, o recurso humanos é pouco, às vezes hoje mesmo a gente precisou criar na Ageres um apoio que pudesse estar pegando informação
nas unidades onde os nossos pacientes suspeitas estão internados, para a gente estar podendo fazer maior esse vínculo, porque não é fácil também para a família transferir um paciente suspeita de Covid para um hospital em Recife, em Caruaru, onde ele não vai conseguir ter informação em tempo real, ninguém fica acompanhando esse tipo de paciente, né? E as famílias ficam desesperadas querendo saber notícia. Nós já tivemos diversas situações que ocorreram, pacientes que tiveram que ser enterrados com aquela história do óbito renegado, né? Porque a família não conseguiu buscar, a funerária de Recife não queria trazer e ele precisou ser enterrado sozinho lá em Recife. Então, é um período muito difícil e aí a gente tem buscado se ajustar com os municípios. Quando a gente fica sabendo de alguma conduta que não foi feita de forma adequada com algum hospital, com algum município, a gente entra em contato com os municípios, entra em contato com a Secretaria Estadual para também estar nos ajudando, mas está todo mundo nesse mesmo movimento tentando fazer, né, e minimizar esses riscos, mas isso de fato não ocorreu. Inclusive a secretária de saúde esclareceu, a família ainda não tinha conhecimento desse caso, que era confirmado, e eles tinham pedido, acho que o clube de lá dos Carneiros, para fazer sepultamento, e o prefeito tinha dito que nesse tempo não é orientado que nós façamos velório nenhum, né? E aí, às vezes, as pessoas até dizem para mim, se for sua mãe, eu digo, vai seguir o protocolo, né? Deus me livre, mas vai seguir o protocolo. Eu estava conversando muito hoje com nossa equipe da GERES, dizendo a eles que, nesse momento, a gente precisa ser razão. Não que nós não tenhamos coração e não sofremos também com alguns relatos, com algumas situações. Mas, nesse momento, a gente precisa muito seguir os protocolos para que a gente não comprometa a saúde, né, de outras pessoas. Semana passada, eu entrevistei uma filha de uma mulher, a segunda vítima aqui da Covid-19, que veio a óbito em Arco Verde. E ela estava muito revoltada. Como recebeu a notícia da confirmação que a mãe faleceu realmente de Covid-19? Eu queria que você esclarecesse como é que a família fica sabendo, como é esse protocolo de confirmação entregue à família, para que a gente possa realmente tirar todas essas dúvidas. A gente tem tido muito cuidado e tem conversado muito isso com os municípios. Então, quando o paciente, como eu te disse, né, tem que colher bem a história. Quando ela entrou, essa senhora, eu lembro bem o caso, ela entrou quase já em óbito, né, na unidade, e aí é feita a coleta. E mesmo os que morrem, né, se entrar em óbito, pode fazer a coleta do exame, né, entre 6 a 12 horas. Esses exames, eles levavam 2 dias, 3 dias, mas diante da quantidade ter aumentado muito, o fluxo de exame aumentou muito, então tem alguns exames que demoram mais, né? Então, está tendo uma prioridade muito grande para paciente que está em UTI, que esse leito precisa rodar, pacientes que estão em UPA, né? No caso da região metropolitana em Recife, que às vezes nem tem leito, nem pode ficar com esse paciente, e o paciente está lá porque não tem vaga em outro hospital. Fernando de Noronha, né, está sendo uma prioridade no estado também, então, e pacientes de óbito, né? Então, essas são as 4 prioridades que está tendo na agilidade desses exames. Alguns exames demoram mais, Dácio, porque não estão sendo feitos só no Laboratório Central de Pernambuco, né, conhecido como LACEN. Tem alguns laboratórios privados que estão fazendo, né, e a Fiocruz Ageu Magalhães. Isso tem sido publicado direto, né, e a gente também compartilha o que está acontecendo, né, de pactuação a nível estadual. E aí, esses aí, eles estão com um fluxo mais demorado de resultados, né? O LACEN, às vezes, o resultado sai mais rápido, mas para agilidade, precisaram ser contratualizados, né, ser pactuado com outros laboratórios o exame. Então, quando fica sabendo desse resultado, a família, ela é comunicada, porque às vezes o paciente foi a óbito, né, vem um dia, 2, 3, uma semana depois o resultado, como ele não sai na hora, e aí a unidade, né, nós temos o sistema que vê esses resultados, nós não damos nenhum resultado de confirmado sem que estejamos com o resultado em mãos, né, desse resultado laboratorial em mãos, e a família é comunicada. E com relação aos testes rápidos, as pessoas são comunicadas na hora, né, que estão. Mas os testes rápidos, eles são para profissionais de saúde e profissionais de segurança. Mas aqui no caso dessa senhora que faleceu em Arco Verde,
Dias, uma semana depois foi que foi confirmado que ela tinha Covid-19. Então a Que família não estava sabendo que era Covid. não, Né? porque E é pelo mais, prazo. lá no laudo tinha falando que ela estava com Covid desde o dia 7. Não, dia É isso 7 que eu a família acredito que foi. não entendeu. Eu acho que é compreensão, porque acho que foi, não sei se foi data de coleta. Porque o resultado do exame, ele tem lá a data da coleta. A data da coleta é uma coisa, a data da liberação do laudo é outra. E esses exames, eles são com anticorpos, então as pessoas precisam entender, né? Não adianta a gente estar fazendo explicações técnicas para quem não vai compreender como é a análise desses exames, né? É anticorpo. Né? Então, vai precisar de um tempo para poder também sair o resultado desse exame. Tá, agora, por exemplo, um paciente ele morre no mesmo dia que chega no hospital. O teste ainda não está pronto. Como é que a família vai ficar sabendo, então, que a pessoa faleceu de Covid-19, se não está confirmado? Como é que a pessoa vai ter uma quarentena se não sabe se a pessoa... As famílias estão sendo orientadas. Quando é suspeita, os municípios fazem a orientação e orientam que eles fiquem em isolamento. Só que tem alguns que são desobedientes, né? Vamos falar Fazem sobre de conta... os testes rápidos. Certo. Vocês já receberam esses testes rápidos e já distribuíram para os municípios ou ainda não? Esses testes rápidos não foram através da GERES, né? Isso foi uma pactuação através da AMUP, né? Que é com os prefeitos e com o COSEMES, que é os secretários estaduais, e os municípios já receberam a segunda remessa. Então, os municípios recebem diretamente. Recebem diretamente. Você sabe me dizer se algum município já tem esses testes rápidos? Por exemplo, Arco Verde, que é a maior cidade aqui da região. Tem. Todos os municípios já receberam. Ontem eles receberam a segunda remessa. Já tem duas remessas. Esses testes rápidos, eles são específicos para profissionais de saúde e profissionais de segurança pública. Né? Então, a GERES disponibilizou... O que foi que a GERES recebeu? Disponibilizou para a rede estadual, que é o nosso Hospital Regional Rui de Barros, né? E para os nossos 2 presídios na região. E aí está sendo feito, foi organizado um fluxo. Os profissionais de saúde do hospital regional, eles testam lá. Mas os profissionais de saúde de cada município, ele procura o seu serviço de vigilância ou de assistência, conforme cada um se organizou, para serem testados nos seus municípios. Agora, esses profissionais, eles precisam ser sintomáticos respiratórios. Renata, como é que é esse teste, hein? Só por curiosidade. É uma injeção, ele tira o sangue? Tem 2 formas que podem ser feitas. Através de uma punção, né, capilar, ou pode coletar um pouco do sangue, processar e fazer a análise. Mas é muito rápido e muito simples. Houve uma denúncia essa semana passada sobre profissionais do Hospital Regional Rui de Barros Correia, aqui em Arco Verde, que estavam trabalhando com suspeita de Covid-19. A gente sabe que o hospital é gerido por uma OS, que é o Hospital Tricentenário, mas eu quero saber se vocês da GERES, do Governo do Estado, fazem algum tipo de fiscalização para identificar algum tipo de problema. Evidente que o hospital já emitiu uma nota desmentindo esses boatos, nós já publicamos, mas eu queria ouvir de vocês sobre isso. Não, a gente tem acompanhado, até porque os testes rápidos de lá, eles foram disponibilizados por nós. Então, antes dos testes rápidos chegarem, os profissionais suspeitos, eles foram submetidos ao SUAB, que é o RT-PCR, que é esse exame que a maioria das pessoas que têm síndrome respiratória aguda grave fazem. E o que é que acontece? Esses profissionais, à medida que eles estão procurando a chefia imediata do hospital regional, então, se você observar o número de casos que está crescendo em Arco Verde por testagem rápida, porque a maioria dos profissionais, eles residem aqui em Arco Verde. Ele, às vezes, trabalha em Arco Verde, no regional, no memorial, ou trabalha em Arco Verde e trabalha em Buíque, trabalha em Arco Verde, trabalha em Bimirim. Então, assim, os profissionais, a maioria deles se concentram aqui no município, né? Por isso que o número de teste rápido de Arco Verde, de descartados de teste rápido, tem subido, porque esses profissionais têm tido acesso e a gente monitora através de uma planilha e quem tiver dúvida está lá no sistema, na transparência do governo estadual, todos os testes rápidos que estão
sendo realizados. Mas vocês fiscalizam, então, esses profissionais, eles pegaram Covid, são suspeitas de Covid, por quê? Faltou equipamento para proteção? O que é que aconteceu lá no Hospital Regional? Como a transmissão da doença ela já está comunitária, Dácio, é bem complicado a gente dizer onde foi, com quem foi. As pessoas circulam por todos os lugares, né? Então, tem médico que dá plantão em Arco Verde, dá plantão em Recife, dá plantão em Goiânia, dá plantão em Caruaru, dá plantão na Paraíba. Então, o fluxo de profissional ele é muito grande. E aí a gente não tem como dizer onde foi, com quem foi, né? Mas, assim, todos estão sendo monitorados, que é as síndromes gripais. O hospital tem monitorado esses casos. A segurança pública, a gente já fez reunião aqui com o comando do BPM, com a polícia científica, né, com o presídio de Buíque, com o presídio daqui de Arco Verde. Então, está todo mundo orientado, com a Polícia Civil, está todo mundo orientado. Nós já temos profissionais sendo testados, né? E aí cada município é responsável pela sua rede de atenção básica, pelos seus hospitais, pelos seus profissionais. Arco Verde é, como eu digo, o maior número de profissionais está dentro da nossa unidade, né, que é o Hospital Rui de Barros. Todos estão paramentados com EPIs? Do que sabemos, sim, isso está sendo muito monitorado, né, pelos conselhos. No início de tudo isso surgiu muita dúvida, né? Então, os profissionais eles estão sendo treinados, os profissionais foram treinados. A gente também tem visto isso, tem acompanhado, tem cobrado dos nossos municípios. Se eles estão fornecendo EPI adequado, eles precisam capacitar os seus profissionais, porque tem EPI que são EPIs novos, né? Então, os profissionais eles precisam ser capacitados em se paramentar, que é o que nós chamamos, né? Paramentar e se desparamentar. Eu tenho amigas que trabalham no SAMU em Recife e o maior número de contaminação que está acontecendo por lá são dos profissionais não saberem se desparamentar. Eles estão se contaminando ao tirar o equipamento, muitas vezes, né? Então, a gente tem focado muito, insistido nisso, para que os profissionais treinem até não errar. Porque nesse momento a gente não pode falhar. Renata, hoje o governador prorrogou essa quarentena aqui no estado de Pernambuco. A prefeita Madalena também assinou hoje um decreto que prorroga a quarentena no município por mais 15 dias. Ficam suspensas as atividades econômicas, exceto serviços essenciais, até o dia 15 de maio. Comerciantes já pediram à prefeita, inclusive, a Associação Comercial, CDL, Sindicato dos Empregados do Comércio. Você acha que o comércio deveria reabrir gradativamente ou você é contra? Queria a sua opinião em relação a isso. O que eu tenho visto, né, eu digo, a minha opinião é muito baseada nas evidências científicas do que eu acho que o Brasil foi privilegiado, que teve a oportunidade de estar aprendendo com os erros e os acertos de outros países, né? Então, por ser uma doença nova, tem surgido diariamente vários artigos e nós já temos visto relatos e artigos de países, de estados, até aqui no Brasil mesmo, que resistiram, né, e abriram o comércio e aí a gente vê o boom de casos depois. Então, assim, eu considero que nós não estamos preparados para isso, porque nós não temos leitos suficientes para as pessoas que vão agravar. Renata, para a gente finalizar, porque o Instagram está dizendo aqui que a gente só tem 1 minuto e 40, vamos finalizar com as notícias boas. 2 pessoas recuperadas no Hospital Regional de Arco Verde. Eu posso lhe dizer que é mais. Posso dizer a você que nós temos mais. Nós temos pacientes recuperados, 2 pacientes recuperados em Venturosa, 4 hoje em Arco Verde, né? E nós temos também um caso recuperado em Bimirim. E aí, assim, nós temos um período que é 14 dias após o início dos sintomas, mais 72 horas sem. Então, a gente também vai começar a publicar, né, que já está nesse período, que foi na segunda quinzena, vamos começar a publicar os nossos recuperados, que nem tudo está perdido e todos nós sabemos que vamos passar por isso e vai passar. Serão períodos duros, Dácio, mas eu tenho fé e esperança que nós sairemos mais fortes, né, e com muitos aprendizados dessa pandemia. Renata Remejo, diretora da Sexta Geres Arco Verde, Gerência Regional de Saúde, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui conversando
com os nossos internautas, uma audiência espetacular no nosso site. Até a próxima. Parabéns a toda a equipe de saúde dos municípios da região. Vamos enfrentar a Covid com cabeça levantada e tudo vai dar certo no final. Obrigado, Renata. Então, obrigado, Dácio. Boa noite. Um abraço para todos vocês que ficaram conosco até agora. Próxima quinta-feira nós voltamos com mais um convidado e nós vamos reprisar essa nossa entrevista pelo Facebook do portal Dácio Rabelo. Até mais, pessoal. Obrigado Até pela mais. audiência. Tá.